equipe é formada por Aldalécio, João Marcelo, Lenilma, e Letícia. e o tema do nosso trabalho é a Mesopotâmia. A duração da Mesopotâmia foi de cerca de 2000 a.C. até 1800 a.C. Seu nome veio do grego meso, que significa meio ou entre, e potamos, que significa rios, ou seja, terra entre rios. Ela é considerada uma crescente fértil, influenciada pelo clima e pelo relevo, que são heterogêneos. Sua duração foi de cerca de 2000 a.C. até 1800 a.C. Seu nome veio do grego meso, que significa meio e entre, e potamos, que significa rios, ou seja, terra entre rios. É considerado uma crescente fértil, influenciado pelo clima e pelo relevo, que são heterogêneos, ocasionando várias paisagens compostas por pântanos, estepes, planícies férteis e planaltos de clima ameno, e também influenciados pelos rios, que ajudam na fertilização das terras. Localizado entre o rio Tigre e Eufrates e pelo deserto da Arábia e Planalto do Irã. Está localizada onde também são os atuais territórios do Irã, Iraque, Síria e Kuwait. Os povos da Mesopotâmia em ordem alfabética são acádios, assírios, babilônicos, caldeus e sumérios. As primeiras comunidades mesopotâmicas surgiram entre 12.000 e 6.000 a.C. e se instalaram em locais em que haviam matérias-primas abundantes para sua sobrevivência. E com o desenvolvimento de técnicas de plantio e irrigação das plantações, essas passaram a ocupar as planícies fluviais, onde a agricultura poderia desenvolver mais facilmente. Com o início da meteorologia e o surgimento de novas ferramentas, surge um novo tipo de organização social e estratificada, que podemos identificar como as primeiras formas de organização do Estado. Cidades-estados sumérios. De origem desconhecida, os sumérios foram os primeiros grupos humanos a chegar à região do Sumério, próximo ao Golfo Pérsico, ao sul da Mesopotâmia, entre 3.500 e 3.100 a.C. Embora os sumérios falassem a mesma língua e tivessem as mesmas tradições culturais comuns, as cidades eram independentes, com organização, governo e leis próprias, razão da denominação cidades-estados. A primeira cidade-estado desenvolvida na região foi Uruk, que muitos historiadores acreditavam ter sido um grande polo de difusão cultural suméria. A religião. Os povos da Mesopotâmia antiga eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Na concepção destes povos, os deuses poderiam praticar coisas boas ou ruins com os seres humanos. Os deuses da religião mesopotâmica representavam os elementos da natureza: água, ar, sol, terra e etc. Diversas cidades possuíam seus próprios deuses. Marduk, por exemplo, era o deus protetor da cidade da Babilônia. Na época do reinado de Hammurabi, em função do domínio desta cidade sobre a Mesopotâmia, este deus também passou a ser o mais importante em toda a região. A economia da Baixa Mesopotâmia se baseava na agricultura de irrigação, em que eles cultivavam trigo, cevada, milho, gergelim, sésamo, de onde extraíam azeite para a alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes. Os instrumentos de trabalho eram rudimentares, em geral de pedra, madeira e barro. Usavam o arado, semeador e a grade e os carros de roda. A pecuária, que consistia na criação de carneiros, burros, bois, gansos e patos, e também era bastante desenvolvida. Ela era usada principalmente para a produção de carne, linha, lã, entre outros. Os comerciantes, que também estavam muito presentes, eram funcionários ao serviço dos templos do palácio. Os conhecimentos mesopotâmicos foram diversos e vamos falar um pouco sobre eles. O primeiro vai ser a escrita cuneiforme. Ela é considerada a mais antiga língua humana escrita conhecida, definida como uma escrita produzida com auxílio de objetos em formato de cunha, que é uma pequena ferramenta de entalhe. Foi criada
pelos sumérios por volta de 3.500 a.C. na antiga Mesopotâmia. E o Estado, que era a base da nossa organização social e é um tipo de organização social estratificada, os quais podemos identificar como as primeiras formas de organização do Estado. As primeiras operações matemáticas estavam totalmente ligadas a coisas concretas, como contagem de grãos, cerveja, animais e etc. No entanto, por volta de 3.000 a.C., a escrita cuneiforme e a matemática passaram a ser utilizadas para uma contagem de algo abstrato, o tempo. Devemos aos sumérios, portanto, a divisão do tempo em 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 30 dias e 12 meses, que resultam num conjunto de um ano, sendo todos os números divisíveis por 360. A astronomia se desenvolveu consideravelmente, no entanto, ela era ligada a aspectos divinatórios e mitológicos, não havendo uma distinção clara, como hoje, entre a astronomia e a astrologia. O grande legado da astronomia babilônica foi a observação e o registro de certos fenômenos celestes e a formulação dos cálculos para prevê-los. Os deuses eram considerados responsáveis pela saúde ou doença, e as enfermidades entendidas como castigo divino. Os povos mesopotâmicos formavam uma sociedade muito organizada e ficaram conhecidos pelas dezenas de cidades e estados. Eram sociedades estamentais, ou seja, posição social determinada por critérios de nascimento e hereditariedade. A sociedade mesopotâmica era dividida fazendo uma pirâmide, em que no topo ficavam os reis, os militares, os sacerdotes e os ricos mercadores. Na parte do meio ficariam os artesãos e os camponeses. E na base da pirâmide ficavam os escravos. Império Assírio. Enquanto o primeiro Império Babilônico se enfraquecia, os assírios fortaleciam-se na região de Assur, ao norte da Mesopotâmia, e eles possuíam um poderoso exército. No início do século XIV a.C., os soberanos assírios iniciaram uma série de campanhas para expandir os seus domínios em direção à Ásia Menor, ao Egito e à Babilônia. Após atingir seu auge durante o reinado de Assurbanipal, o império começou a entrar em declínio, devido aos ataques dos caldeus, povo semita de origem incerta que, com auxílio de outros povos, conseguiu tomar e destruir a capital assíria em 612 a.C. O Acádia. Por volta de 2500 a.C., povos de origem semita migraram para o interior da Mesopotâmia, o que causou consideráveis transformações sociais e culturais na região. Esses povos, genericamente chamados de acadianos. Por volta de 2350 a.C., o acadiano Sargão dominou e unificou as cidades sumérias e criou o império conhecido da história, o Império Sargônico ou Império Acádio. Após sua morte de Naram-Sin, neto de Sargão, o Império Sargônico entrou em declínio até ser conquistado por povos vindos do Planalto iraniano por volta de 2150 a.C. Império Babilônico. Os amoritas, povos originários do deserto da Síria, conseguiram expulsar os povos invasores, dominar as cidades sumero-acadianas e unificar o centro-sul da Mesopotâmia. Fundaram sua capital na cidade da Babilônia. O primeiro Império Babilônico foi criado por Hammurabi, na Baixa Mesopotâmia, de 1792 a.C. a 1750 a.C. Hammurabi liderou a Babilônia e terminou no século XVI, quando a região foi invadida pelos viítas. Esse contexto do período intermediário na Babilônia. Também nesse período ocorre a disposição do Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, e previa regras de conduta. Entre as mais conhecidas e aplicadas está o chamado olho por olho, dente por dente, com a punição proporcional ao crime cometido. O segundo Império Babilônico começa em 612 a.C. e é marcado pela derrota dos assírios para os caldeus. Após a morte do rei Assurbanipal, quem assume é o Nabopolassar, que viveu entre 605 e 563 a.C. Coube a Nabucodonosor
transformar a Babilônia em um importante centro cultural. Também é nesse período que surge o conjunto arquitetônico formado pelos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel, cuja referência está no Velho Testamento. O esplendor da Babilônia era a preocupação constante do Nabucodonosor após sua morte. O segundo império babilônico entra em decadência.